Fala galera, bem-vindos ao Alicerces da História, muito bom ter você aqui. Chegando à prova da ESA, estamos na reta final, a semana da ESA vai começar de fato agora para a gente. No próximo dia 4 do mês de outubro teremos essa provinha tão esperada, foi adiada, mas agora vai rolar. E aqui, de segunda a sexta, hoje, segunda-feira, até sexta-feira, a última antes da prova, a gente vai lançar sempre às 6 da tarde um pequeno resumo, mas é resumo mesmo, galera. Só para que você possa concatenar ideias, para que você possa, de fato, lembrar alguma coisa que ficou esquecida e que é importante para essa prova da ESA, beleza? Então, se você não conhece o canal Alicerces da História, eu te chamo a conhecer esse canal, se inscreve, curte, o seu like é importante. Também, se você puder, claro, sempre se você puder fazer isso, ajuda e ajuda muito, beleza? Então, alguns temas selecionados, um tema para cada dia. Primeiro, nós falaremos hoje sobre a expansão marítima portuguesa. São temas que são muito cobrados. A gente já fez muitas lives aqui. Na quinta-feira, às 9 da noite, vai rolar uma outra live com exercícios, tá? Também para te ajudar focado essa live na ESA, tá bom? Mas todos os dias, de segunda a sexta, é um videozinho muito rápido, um videozinho muito direto ali, de mais ou menos 20 minutos, o máximo de 20 minutos, para que você possa, de fato, lembrar de assuntos que foram deixados para trás, beleza? Então vamos nessa? Vamos mandar bem aí na ESA? Vamos lá, galera. Expansão marítima portuguesa. Século XV, século XVI é assunto clássico dentro da prova da ESA. Já rolou o Colégio Naval, já rolou o SpaceX, e a gente viu que esse ano as bancas foram bem clássicas, foram bem padronizadas no que já vem caindo. Então, a ESA provavelmente vai seguir esse rumo. Vamos lá, galera. Expansão marítima passa pela formação de Portugal. Essa formação de Portugal é muito importante. Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques conquistando ali uma espécie de independência. Alguns autores vão dizer que ainda não é propriamente uma independência, mas de fato, com o Tratado de Zamora, nós temos Dom Afonso Henriques ganhando força como um monarca. É o início do que a gente chama de dinastia de Borgonha a partir dessa vitória do Afonso Henriques na Batalha de Ourique. Beleza? Dinastia de Borgonha, que não vai ser uma dinastia marcada pela expansão marítima. Vai ser a seguinte: a dinastia de Avis é a dinastia que se inicia a partir da chegada ao poder de Dom João, mestre de Avis, o Dom João I, né, o famoso mestre de Avis, que vai chegar ali a partir de 1385. Beleza? E vai terminar com a União Ibérica em 1580, quando vem o Filipe II da Casa Habsburgo e assume o poder ali das duas coroas. Beleza? Então, nesse momento aqui, Portugal está se formando enquanto nação. E um dos grandes pontos para que a gente perceba o que é a expansão marítima portuguesa é perceber que, se não se formar como nação, o país não faz expansão. Então, só faz expansão marítima quem é Estado Nacional moderno. Nós podemos ter grandes navegadores em outros locais, mas se aquele local não for um Estado Nacional moderno, ele não vai estar propenso a uma expansão marítima, beleza? Se fosse uma prova discursiva e te perguntasse, olha, qual é o maior fator para Portugal ser o primeiro grande país a se tornar um expansionista pelos mares? Você vai citar a centralização política, isso sem dúvida alguma, mas a prova da ESA é uma prova objetiva e ali você tem que saber os fatores mais primários, os secundários, os fatores que de alguma forma influenciam nesse pioneirismo importante de Portugal nas navegações. Tudo começa aqui, gente, com um rei um pouco mais forte e nessa aliança a partir da Revolução de Avis com a burguesia. Então, depois da morte de Dom Fernando, a sua viúva briga, há uma disputa ali pelo trono com o Dom João, mestre de Avis, bastardo, né? Ali assumindo o poder após uma grande movimentação violenta, né? A Batalha de Aljubarrota, enfim, grandes enfrentamentos com o Dom João, mestre de Avis, se tornando, de fato, ali o monarca, assumindo o cargo com o apoio da burguesia. Ao longo dos anos, as relações vão se dar cada vez mais pacíficas em Portugal. Nós temos uma nobreza que se apoia na burguesia, uma burguesia que se apoia na nobreza, mas ainda são coisas diferentes, tá bom? Ainda são coisas diferentes. Elas só têm o mesmo olhar, e esse é o grande desenho da expansão marítima. A expansão marítima, gente, é muito complexa, é muito difícil fazer aquele tipo de navegação naquele contexto. Precisa de coragem, precisa de estrutura, precisa de avanço tecnológico, precisa acreditar na ciência, né, de certo modo, para deixar para trás algumas daquelas místicas de uma terra plana, de uma terra quadrada, de uma terra que tem fim, de um continente africano que se coloca, que se eleva até o sul e você não consegue passar.
tudo isso tem que ser colocado ali para trás e você vai ter que ter a coragem mesmo de enfrentar tudo aquilo. Então, o gasto financeiro era muito intenso. Não é à toa que essa expansão marítima ela é feita com capital privado, a partir do Estado, e capital privado, a partir da burguesia, melhor dizendo, e capital nacional, a partir do Estado. Beleza? Então, a burguesia coloca seu dinheiro porque ela acredita na expansão, assim como o Estado português também. Beleza? Causas diretas da expansão. A busca por especiarias, grande ponto. O comércio das especiarias era dominado pelas cidades italianas que comandam o mar Mediterrâneo, principalmente Gênova e Veneza. Era aquela rota, era a principal rota para chegar nessas especiarias. As especiarias são os produtos de luxo. Nós temos desde produtos para dar melhor tempero aos alimentos, como também para conservar esses alimentos, ou até mesmo artigos que eram utilizados por pessoas nas vestimentas, por exemplo, a seda. Nós temos também o incenso, nós temos a porcelana, os clássicos, noz moscada, pimenta do reino, cravo, canela, tudo isso era muito importante, tinha alto valor na Europa, e é importante a gente perceber que se as cidades italianas dominam o mar Mediterrâneo, se eu, Portugal, quero participar dessa exploração, eu vou precisar buscar uma nova rota. Eu não quero mais os atravessadores, eu não quero ter que comprar do Mediterrâneo, eu quero ir direto na fonte, é mais barato. Vamos na fonte, e é isso que Portugal vai fazer. A expansão da fé é uma causa importante. Cuidado, porque as questões que envolvem a expansão marítima, muitas vezes elas confundem o aluno. Elas colocam causa junto com consequência e consequência junto com causa. Cuidado. Uma coisa é causa, outra coisa é consequência. Exemplo, a chegada dos portugueses em Ceuta, 1415, é uma consequência inicial, que é o grande marco inicial da expansão marítima. Não é uma causa. A chegada ao Brasil, que para os europeus foi um descobrimento, né? Para os europeus, o descobrimento do Brasil foi, sem dúvida nenhuma, uma consequência da expansão marítima. Agora, a causa da expansão marítima, não. A causa da expansão marítima, primeiro, é o que leva ele a querer se lançar pelo mar, e também causa da expansão marítima causa do pioneirismo da expansão marítima, são os outros fatores que eu vou falar no slide posterior, beleza? A expansão da fé é importante, o catolicismo tem um traço marcante dentro do Estado português e vai ser visto principalmente, gente, a partir de 1517, como com as reformas já ganhando muita força através do Lutero. Mais tarde temos o Calvino, temos um balanço dentro da estrutura religiosa católica, né? Temos a quebra do monopólio cristão por parte da Igreja Católica, né? A Igreja Católica não tem mais o monopólio sobre o cristianismo, isso acelera. Já um pouco antes também temos isso, temos esse traço marcante da Igreja Católica no Estado português e basicamente tudo que passava pela burocracia do Estado passava por uma influência religiosa. E a religião ela tem grande interesse também na expansão. A queda de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453 também vai potencializar a expansão. Gente, Portugal já está se lançando no mar. Portugal já tinha passado, inclusive, pelo Cabo do Bojador, quando acontece a queda de Constantinopla, ali com os Gil-Eanes, né? Famoso Gil-Eanes. Mas a tomada de Constantinopla, a queda de Constantinopla, vai fazer com que seja muito difícil a vinda de produtos das especiarias para o Oriente, para o Ocidente, através do mar Mediterrâneo. Constantinopla era uma espécie de portão entre o Ocidente e o Oriente, entre a Ásia e a Europa, e com a tomada de Constantinopla por inimigos dos cristãos ali que viviam na Europa, nós temos um problema muito grande. Portugal, que já estava na navegação, vai se potencializar. Depois, a Espanha também está se lançando, beleza? E aí nós vamos ter uma série de acordos entre Espanha e Portugal para a navegação. Expansão, gente, como eu falei para vocês, capital nacional do Estado, capital privado dos burgueses. Vamos lá. Pioneirismo português, grandes motivos, centralização política. Ele é o primeiro grande Estado nacional moderno. Ausência de guerras, não temos brigas internas nem externas. Posição geográfica favorável. Alguns autores vão dizer que a posição geográfica favorável é um fator de relevância menor. Eu não concordo muito com isso. Eu acredito que a posição geográfica favorável é fundamental para a expansão marítima. Não pelo fato de Portugal estar diretamente ligado ao Atlântico somente, mas também porque Portugal estava numa rota de ligação entre o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Então, Portugal está aqui, Mediterrâneo aqui embaixo. Tudo que sai do Mediterrâneo e vai ao Mar do Norte meio que para, né? É o posto Graal, é o posto Ipiranga, né? Tu para ali no meio da tua viagem. A diferença é que no Graal tu perde o dinheiro todo. Mas ali a burguesia ganhava dinheiro, né? Ali a burguesia portuguesa ganhava muita grana e isso fortaleceu. Então essa expansão é importante a partir da posição geográfica, sim, sem dúvida. Por que alguns autores não concordam com a posição geográfica como um fator fundamental, né? E aí o que você tem que entender é que para a ESA a posição geográfica favorável é muito importante.
Alguns autores vão dizer que ela é secundária, porque se a posição geográfica bastasse, por exemplo, Cabo Verde, por exemplo, a própria Inglaterra, a Ilha da Madeira já tinham lançado expedições antes, porque estavam em posições geográficas também muito favoráveis. É assim, geralmente quando a gente pontua características de alguma coisa, de algo que aconteceu, os historiadores sempre olham para os homens, né? O olhar humano, a história procura os homens e não o natural, né? Então a posição geográfica é vista muito como algo natural. Então o que tem mais valor numa expansão seria o que os homens fizeram. E o que os homens fizeram? Centralização política, deixaram de brigar, inovaram e readaptaram invenções, não é isso? Então, todo esse debate é importante, mas, sem dúvida nenhuma, a posição geográfica é muito importante para a expansão portuguesa. Inovações técnicas e readaptação de invenções, como eu falei, invenções árabes, muitas invenções vindas do Renascimento técnico-científico, muito importante também. Nós temos, por exemplo, a bússola, o astrolábio, o quadrante, a própria caravela é readaptada pelos portugueses, tudo isso para ser usado no mar. Escola de Sagres, debate muito clássico, né, gente? Debate muito clássico. A ESA ainda tem um tipo de prova que considera a Escola de Sagres como algo importante, um centro de estudos náuticos. A maioria absoluta dos historiadores hoje não vê a Escola de Sagres como uma realidade, tá bom? A maioria diz que, na verdade, foi mais uma invenção para potencializar a imagem do filho do rei na época. Então, tudo isso foi construído, inclusive, anos depois. Então, a Escola de Sagres seria um centro de estudos, não uma escola propriamente, mas um local onde a galera trocava ideia. E aí, hoje, muitos historiadores, a maioria deles, diz que a Escola de Sagres não existiu. Foi algo criado, né? Meio que para exaltar a figura do infante Henrique. Mas, sem dúvida nenhuma, Dom Henrique, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente tem que destacar a importância para a prova da ESA da Escola de Sagres, que é vista como um local onde se debatia técnica, se debatia navegação. Mercantilismo, gente, é aquela política econômica que está vigente no Estado Nacional Português. Então, o mercantilismo ele vai mediar as relações de expansão marítima. Beleza? É um conjunto de teorias e práticas econômicas que está vigente nas monarquias absolutistas entre os séculos XV e XVIII. Tá bom? Beleza? Acordos com a Espanha, galera. 2 tratados pouco lembrados e 2 um pouco mais famosos estão aqui. Tratado de Alcáçovas Toledo, né, que é de 1479, é um tratado que vai definir que Portugal tem direito à navegação a partir do sul das Ilhas Canárias. Tem um mapinha, depois eu vou mostrar para vocês. Portugal lança-se na frente, mas a Espanha logo depois tem o seu projeto também expansionista. Ela se unifica, ela se centraliza melhor e ela quer também esse seu projeto expansionista. E aí, para evitar conflito, lembrando que são dois reinos católicos, então reinos católicos vão ter a mediação da igreja nessas relações, já é assinado em 1479 o Tratado de Alcáçovas Toledo, que vai definir o seguinte: das Canárias para baixo, Portugal tem livre navegação. Das Canárias para cima, a Espanha tem direito à navegação. Beleza? Isso que é importante. É como se dividisse. E, gente, esses acordos são bilaterais, Espanha e Portugal. Ninguém mais no mundo concorda com isso. Lembre da França, né? Cadê o testamento de Adão? Cadê? Vocês estão dividindo o mundo entre vocês e aí? Né? É como se passasse uma linha, né, na horizontal e essa linha definisse ali o mundo entre portugueses e espanhóis. A bula intercoetera, intercetera, a grande bula, ali em 1493, mediada pelo Alexandre VI, né, o Papa, ela vai ser uma bula que vai definir a partir de Cabo Verde 100 léguas. E ela não vai chegar, de fato, em algo bacana para os portugueses. Os portugueses não tinham chegado ainda aqui no Brasil em 1500. Eles ainda estavam fazendo périplo africano, aquela circulação na África, mas eles estavam muito interessados e já tinham algumas ideias de que aqui teria terra e terra boa. E eles não concordam com a bula intercoetera. No ano seguinte, Tratado de Tordesilhas, uma nova linha, um novo meridiano vai ser traçado, agora a partir de 370 léguas de Cabo Verde. Beleza? Em 1529, para resolver problemas relacionados às Ilhas Molucas, né, lá na região do Oriente, nós temos o Tratado de Saragoça. O Tratado de Saragoça entre portugueses e espanhóis é conhecido também como o antimeridiano de Tordesilhas. Tordesilhas não mediou aqui, lá vai mediar também uma linha para poder ocorrer a divisão lá das Ilhas Molucas. Valeu? Show? Aqui, ó, um pequeno mapinha está cortado embaixo, onde a gente fala aqui, ó, do Cabo da Boa Esperança, ou Cabo das Tormentas, que virou Cabo da Boa Esperança, né? Mas é importante, ó, Portugal parte aqui, já domina Ceuta,
incomodava os portugueses o tempo inteiro, com muitos saques ali nos seus portos. Era uma região de domínio mouro, os mouros que tinham dominado Portugal, né, antes ali da Reconquista. E aí Portugal vai avançando. Ó. Essas datas elas são variáveis, tá, gente? Por quê? Alguns autores vão considerar a data que chega, outro a data que consolida. Tá entendendo? Então, cuidado nisso tudo. Tá? Não necessariamente está errado uma data diferente. A bula intercoetera, vocês vão encontrar mapas também onde a bula intercoetera está um pouco mais puxada para dentro. Ela está pegando aqui, inclusive, partezinha do que hoje é o Rio Grande do Norte, né? Do Brasil. Sem nenhum problema. Também é um tipo de interpretação dentro dessa bula intercoetera. Tá? Aqui o Tratado de Tordesilhas. Essas linhas eram muito difíceis de ser definidas. A Espanha, tipo barreira de futebol, né? Quem nunca, né? Jogou no campo de barro. Naquela época, futebolzinho no campo de barro, o árbitro vinha, ó, marcava com o pé dele aqui a linha para onde ficava a barreira. O que tu fazia? Marcava logo na frente também uma linhazinha e avançava, né? Só quem jogou em campo de barro sabe como é que é o de areia, né? Sabe como é que hoje em dia tem o spray, hoje em dia é mais difícil tu dar aquela enganada. Então, naquela época tinha linha, mas a galera tentava empurrar mais para lá ou mais para cá, de acordo com os seus interesses. Então, aqui, ó, nós vamos fazer o périplo africano, a passagem pelo Cabo do Bojador, pelo Rio Eandes, que é aquela grande barriga da África. É fundamental, um cabo temido, difícil de ultrapassagem. Melhor ainda, o Cabo das Tormentas com o Bartolomeu Dias, um dos maiores navegadores que o mundo já viu. Menosprezado, subestimado, o Bartolomeu Dias. Beleza? Aqui, ó, mais ou menos o que seria essa divisão do Tratado de Alcáçovas Toledo, né? A partir aqui do sul das Canárias, nós temos aqui zona espanhola e aqui zona portuguesa. É uma prepotência, eles estão dividindo coisa que eles nem sabem que existe. Esse mapa não era dessa forma na época, então eles estão dividindo coisas que eles nem sabem que existe. Né? Aqui, 2 tratados, não está em português, mas você consegue perceber. Né? Aqui o Tratado de Tordesilhas, em roxo, não sei se vai ficar bom para você a imagem. E aqui em verde, o Tratado de Saragoça, que faz uma troca. Né? Então, a Espanha, né, vendo a Terra como redonda, a Espanha curva para cá, Portugal curva para cá. Beleza? Show? E vamos às questões, sempre trazendo 6 questões depois dessa grande revisão. Como é cobrado na ESA? São questões da ESA e algumas não da ESA. Vamos lá, gente. O Tratado de Tordesilhas, se você quiser dar um pause aí e ir respondendo, tá? Mas vamos lá, a gente vai fazer junto. O Tratado de Tordesilhas, celebrado em 1494 entre as coroas de Portugal e Espanha, pretendeu resolver as disputas por colônias ultramarinas entre esses dois países. Estabelecia que os espanhóis ficariam com todas as terras descobertas até a data da assinatura? Não foi isso, né, gente? 370 léguas a partir de Cabo Verde. Né? B. Os domínios espanhóis e portugueses seriam separados por um meridiano, estabelecido a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Opa! A B parece a certa, vamos garantir. C. A Igreja Católica, como patrocinadora do tratado, arrendaria as terras descobertas pelos portugueses e espanhóis por 15 anos. Não tem isso. Né, gente? A igreja é a grande mediadora, até porque os reinos são católicos, mas isso não acontece. D. Portugal e Espanha administrariam juntos as terras descobertas por fazerem frente à ameaça. Não. Portugueses e espanhóis seriam tolerantes com os costumes e religiões dos povos que habitassem nas terras descobertas? Com certeza. Chegou aqui, nem quis cristianizar, nem quis, né? Chegou aqui, respeitou. Gente, gabarito. Letra B de bola. Bravo. Show? E a 2? 2 também caiu na ESA. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de Paris e Flanders, Londres e Hamburgo. Gente, cuidado, atenção, é muito fácil essa também. Grandes cidades italianas, Gênova e Veneza. É só você saber que a Itália tinha um monopólio. A Itália tinha um controle, quase monopólio. Né? Então, a gente tinha ali estabelecido Gênova e Veneza, as únicas duas que são da Itália, mesmo que você não soubesse profundamente. Constantinopla e Berlim, não. Lisboa e Madrid também não. Gabarito, letra C, Charles, Gênova e Veneza. Né? Show de bola? Vamos para 3 agora, galera. Questão 3. Em 1434, Portugal alcançou a passagem pelo temido Cabo do Bojador, o Cabo do Medo, na África. Quem liderou essa realização? Quem liderou esse feito? Bartolomeu Mitre. Bartolomeu Mitre, presidente argentino, a partir de 1862, lá na Guerra do Paraguai, a gente ouve falar muito nele. B. Bartolomeu Dias, grande navegador, falei a hora dele. Não foi ele passou depois que já não era mais o Cabo do Medo. C.
Gil Eanes, o gabarito, grande Gil Eanes, navegador até subestimado, tá? Para a gente lembra pouco do Gil Eanes, tá? Mas ele teve um destaque fundamental nessa virada ali para o Cabo do Bojador, a grande vitória na barriga da África. Duarte Pacheco é considerado por alguns historiadores o primeiro português a conhecer o território brasileiro, 2 anos antes do Pedro Álvares Cabral. E Eco Vasco da Gama, o que chegou às Índias em 1498. Show? Não? Vamos nessa. 4. Em 1519, um português em serviço da monarquia espanhola iniciou a primeira viagem de circunnavegação da história. Ele foi o grande líder dessa viagem, que vai partir ali em 1519, inclusive morre durante a viagem. É um camarada chamado Fernão de Magalhães, figura fundamental. Ele faz um contorno no mundo, ele desce, né? Vai ali pela Argentina, vem para o Brasil, desce, vai ali pela Argentina, na Patagônia, acha o Estreito de Magalhães e vai embora. Grande manobra, é um ato, inclusive, documentado por diários de bordo como muito heróico, assim, muita gente morre de fome, ataques com tribos desconhecidas, enfim, está aqui marcado Fernão de Magalhães, letra D. Bom? 5. Um dos resultados das chamadas grandes navegações iniciadas pelos portugueses foi um dos resultados o controle do mar Mediterrâneo pelos navegadores italianos e turcos. Na verdade, o que acontece é uma mudança de eixo, né? A gente deixa o eixo do Mediterrâneo e ganha o eixo do Atlântico. Lembrando que Portugal faz uma navegação via Oriente. A Espanha faz uma navegação via Ocidente, vai para lá, né? Porque o Colombo acreditava na Terra redonda. Show? B. O deslocamento do eixo comercial da Europa do mar Mediterrâneo para... Aí já matou, já é letra B. Show de bola. E a chegada dos portugueses ao Brasil vai consolidar a força portuguesa no Atlântico Sul. Então, o Atlântico que está entre a África e o Brasil é um Atlântico basicamente dominado por portugueses, porque eles dominam as duas pontas do território. Beleza? Então, isso é o domínio português no Atlântico Sul. Então, o domínio português sobre o Brasil já em 1500, já com a posse do território, garante para Portugal um pouco mais de estabilidade para navegar, porque ele sabe que não é um inimigo a ele, não é alguém hostil a ele que está ali, onde hoje é o Brasil. Então, desenvolvimento das navegações espanholas, inglesas e holandesas, não, isso demora a acontecer. Tá? A decadência econômica das cidades portuárias da Península Ibérica, pelo contrário, quando de fato elas ganham força, a Península Ibérica, onde estão Portugal e Espanha, a decadência econômica da burguesia mercantil. Pelo contrário, a burguesia mercantil ela ganha força. Não podemos falar, gente, em burguesia industrial. Cuidado. 6. Para fechar, hein? 6 questõezinhas aí, padrão ESA. Entre os motivos que contribuíram para o pioneirismo português no fenômeno histórico conhecido como expansão ultramarina, grandes navegações, a era dos descobrimentos. Professor, mas ninguém descobre o Brasil, né? O Brasil já existe. Na verdade, para o europeu, houve uma descoberta, sem dúvida. Se você é europeu e vive naquela época e chegou no local onde tu nunca viu, descobrir. Né? Então, assim, não é uma descoberta para a gente, né? Mas para o europeu, em linhas gerais, é uma descoberta, sem dúvida. A correta afirmar foram decisivo, decisiva, hoje. O que foi decisivo, gente? Para o pioneirismo português, gente. O comércio de ouro e escravos, isso não é para o pioneirismo, isso foi uma consequência. Portugal faz a criação de feitorias na costa da África, comercializa ouro, pega escravizados, começa a introduzir, inclusive, a cana-de-açúcar em ilhas atlânticas, como a Ilha da Madeira, tá? Assim como o trabalho escravo. B. Precoce centralização política, uma centralização política inicial, rápida, de Portugal e ausência de guerras. Letra B. Perfeita. Você vê que não fala em posição geográfica favorável. Fala em coisas que os homens diretamente têm um destaque. Mas posição geográfica favorável, tá certo? Tá certo também. C. A luta contra os mouros no Marrocos? Sem dúvida. A luta contra os mouros no Marrocos é uma consequência, não é fator do pioneirismo. Então, gente, presta atenção, está falando coisa certa, coisa que aconteceu, mas que não está correspondendo ao comando da questão. Porque a questão quer uma coisa, que é o comando. Vamos lá, atenção. Né? Aliança política com o Reino da Espanha, reformas pombalinas, século XVIII. Gente, então é isso. A gente fechou aqui nossas 6 questõezinhas e uma pequena revisão de expansão marítima. Amanhã
mais um videozinho também aqui no nosso canal, sempre às 6 da tarde, para você lembrar. E daqui até sexta-feira é só levantando a bola, tranquilidade, calma total, vai dar tudo certo. Vamos nessa. Valeu? Tamo junto. Tchau.